Olá pessoal, como estão? Eu não sou youtuber, mas estou aqui gravando aulas para vocês. Espero não ser tão chata, tão chato ter que assistir, né, essas aulas gravadas. Vou fazer o meu melhor. Se eu falhar miseravelmente, vocês podem dar sugestões de como melhorar a dinâmica desses vídeos, tá bom? Vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos revisar os conteúdos que nós vimos antes da pandemia, tá bom? O primeiro assunto que nós tratamos foi o reconhecimento de gêneros textuais. Nós vimos que existem diferentes tipos de textos e que uma boa dica para compreender textos em inglês é aprender a reconhecer esses gêneros textuais, né? Porque quando você sabe o que esperar, fica mais fácil de pegar as ideias principais daquele texto. Bem, o primeiro gênero textual que nós vimos foi a bula de remédio, que em inglês é o medicine bottle, ou prescribing information, package leaflet ou até mesmo package insert. São nomes para a bula de remédio. O que vem numa bula de remédio? É um texto impresso que vem dentro de uma caixinha de remédio e tem uma linguagem super direta, impessoal, e geralmente tem certos textos que tem que vir em toda a bula de remédio, como indicações, contraindicações, modo de usar, cuidados para grávidas e lactantes, idosos, entre outros, né? Nós vimos também o advertisement, ou o anúncio de jornal. Anúncios de jornal são sempre impessoais e diretos, com frases muito curtas, pois afinal cada palavrinha custa dinheiro. Geralmente tem um produto a ser vendido, o preço e o contato do vendedor ou da vendedora. Geralmente não tem muito o que traduzir no anúncio de jornal, né? Bem, nós vimos também a letter, né, que seria uma carta pessoal, na qual a gente espera encontrar palavras de afeto, de carinho, o que o remetente tem feito, perguntas ao destinatário. Então ela tem uma linguagem muito mais pessoal e informal, né? Outro gênero textual que nós estudamos foi o verbete de dicionário, né, que utiliza um alento curto, né, e também tem certos elementos, como qual que é a classe daquela palavra, né, forma de pronúncia, muitas vezes é um dicionário bilíngue. Bem, o que mais nós vimos? Nós vimos cooking recipe, que seria uma receita culinária, onde nós temos que ter o que? Uma receita, quantidade de ingredientes, quais são os alimentos que vão na receita e um modo de fazer também. Um outro gênero textual importante foi o abstract, que é o resumo científico, que tem elementos bem fixos, né? Mas nem sempre é obrigatório ter uma introdução e uma metodologia no abstract, mas o que sempre tem no abstract é o objetivo e os resultados, alguma discussão, né? É uma linguagem muito formal, impessoal também, e contém muitas vezes jargões da comunidade científica, então vai ter termos técnicos, né? Que provavelmente você vai precisar de um dicionário ou de um conhecimento mais profundo sobre aquela determinada área. E por fim, nós vimos o comic strip, que era a tirinha, né? A tirinha, ela tem outros elementos que a gente observa e identifica lá imediatamente, como por exemplo os quadros que separam as imagens, né? Tem ilustrações, tem balãozinhos que representam onde tem os textos, né? Balãozinhos de fala, e também texto curto com linguagem informal e humor. Bom, o segundo conteúdo trabalhado antes da pandemia foi objetivos da leitura, né? Nós vimos 3 principais objetivos da leitura. Por que nós lemos alguma coisa, né? Em primeiro lugar, para se familiarizar com o texto, né? Que é quando nós buscamos as palavras que conhecemos, com as quais a gente já tem uma certa familiaridade, para tentar entender do que trata aquele texto, ou seja, qual é o assunto. Então é uma ideia bem geral. O segundo objetivo é a compreensão das ideias principais, onde a gente precisa de uma análise um pouco mais profunda para poder identificar quais são as ideias que são defendidas ao longo daquele texto. E, por fim, o terceiro objetivo da leitura é a compreensão detalhada,
que é quando a gente vai para os detalhes mais finos. A gente procura fatos descritos, estatísticas que são apresentadas, números de repente, e onde a gente consegue contrapor aquelas ideias com o nosso conhecimento prévio, por exemplo. Então, quando a gente vai para a compreensão detalhada, é quando a gente entende o texto suficientemente para poder criticá-lo. E, por fim, o terceiro assunto que nós tratamos foi o assunto de cognatos. O que são cognatos? São aquelas palavras em inglês que são muito parecidas com as que a gente conhece em português, então a gente já imediatamente as traduz, sem precisar de um dicionário, por exemplo. Né? Alguns exemplos de cognatos são computer, né? Que se parece com computador, tomato, que é o tomate, zebra, zebra, connect, conectar, e example, exemplo, né? Os cognatos, eles são um pouquinho diferentes dos anglicismos, que são as palavras em inglês que a gente incorporou direto na nossa língua, como, por exemplo, o e-mail, o hambúrguer, as fake news, né? São palavras em inglês que a gente colocou no nosso dia a dia. Mas tanto cognatos quanto anglicismos nos auxiliam na compreensão de textos em inglês. Mas muita atenção aos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem com português, mas têm um significado completamente diferente. Como, por exemplo, lunch, que não é lanche, é almoço. O pretend, que é fingir. E costume, que não tem nada a ver com costume, mas se refere à fantasia. Bem, os arquivos. Sally Lesson 1, Sally Lesson 2. Vamos falar isso em inglês, né, gente? Os arquivos Sally Lesson 1, Sally Lesson 2 e Sally Lesson 3 são os arquivos dessas 3 primeiras aulas que nós vimos antes da pandemia, né? Todos os exercícios que a gente fez em classe e que a gente passou para casa antes da pandemia, eu prorroguei os prazos para a data de 23 de setembro, para que vocês possam entregar. Então, nós tivemos exercícios dessas 3 lições. Além das lições, nós tivemos uma atividade em dupla, que era elaborar um e-mail pedindo uma vaga de estágio a um professor. Nós tivemos também uma atividade individual que consistiu em escrever sua autobiografia na língua inglesa e uma última atividade que era para fazer um mapa mental sobre um texto em inglês da escolha de vocês, né? Para quem fez todas as atividades, eu sugiro que vocês revisitem essas atividades, leiam o que vocês fizeram, o que vocês estudaram, para poder lembrar o que a gente fez. E se você não fez as atividades, lembre que vocês ainda têm tempo de fazer, tá? A atividade que estava prevista para ser em dupla, se vocês quiserem fazer individualmente agora, também pode, tá? Eu vou estar disponível para as dúvidas no horário da nossa aula, nas quintas-feiras, das 2 às 4 da tarde, no Google Meet. Quem não conseguir acessar o Google Meet nesse horário, não tem problema, isso não vai influenciar em nada no rendimento de vocês, na nota. Quem não puder nesse horário pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, mas tentem fazer isso no horário comercial, né? Se não for possível, tudo bem que eu boto meu celular no modo avião na hora de dormir. Então pode mandar mensagem e eu respondo no dia seguinte. Os links dos vídeos eu vou enviar pelo Cigar e por e-mail sempre. E peço que vocês compartilhem esse vídeo e todos os outros com os colegas que vocês têm contato em outras redes sociais, como Instagram, Facebook, para que todo mundo possa ter acesso aos materiais, tá bom? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em acessar o Cigar e até mesmo o e-mail. Bem, é importante lembrar que na semana que vem nós vamos ter nossa primeira avaliação, que vai ser produzir uma resenha crítica em português de até 450 palavras de um texto em inglês que eu vou passar para vocês na próxima semana. Então o texto vai ser enviado na próxima quinta-feira e vocês terão até uma semana para entregar a resenha, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.